Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês daquela pintura que nós fizemos no primeiro vídeo, porque quando eu estava pintando, eu vou explicar de novo lá, na hora que eu estava fazendo a pintura, eu esqueci de pegar o secador de cabelo para poder secar a tinta. Então eu não tive como mostrar para você direitinho até o final como que eu estava pintando o círculo, porque eu tive que parar o vídeo para poder pegar o secador. Mas de qualquer forma, eu fiz mais alguns exemplozinhos bem rapidinhos lá para vocês verem como a tinta aquarela se comporta na água, como é fazer pintando ela da cor mais clara para a cor mais escura. E aí vocês vão poder acompanhar direitinho lá no meu vídeo, tá bom? Então eu vou aqui desligar, vou lá para a mesa, arrumar a mesa direitinho para a gente poder começar. E aí a gente volta já já para a gente começar a fazer, tá bom? Um abraço, tchau. Então, esse foi o desenho que nós trabalhamos no vídeo anterior, né? Então, algo assim que eu gostaria de ressaltar aqui é que nós trabalhamos com um degradê das cores. Então, eu comecei da cor mais forte e fui descendo um tom até chegar muito clarinha aqui, que quase nem parece que tem uma cor aqui, mas tem uma cor aqui sim, tá? Eu disse também no vídeo anterior que o meu objetivo era que essa parte aqui ficasse destacada. Então, eu não queria que essa parte ficasse dessa cor mais escura e nem dessa tonalidade mais clara, mas um tom entre elas. E vocês podem perceber que todas as outras pétalas estão num tom entre os dois círculos. Podem reparar, elas sempre estão num tom entre, com exceção dessa, porque essa não iria ficar realmente, porque o círculo aqui era muito forte. E a cor aqui já estava muito clara, então ficou mais ou menos igual. Mas os demais, vocês viram que eu consegui atingir o objetivo dessa pétala, tá sempre um tom entre os tons do círculo, tá? Por que eu resolvi mostrar isso para vocês novamente? Porque eu tinha falado na outra aula que na aquarela nós não podemos começar da cor mais escura para mais clara. É uma regra da aquarela pintarmos da mais clara para a mais escura, né? Por que aqui eu abri uma exceção? Então, eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Só um instantinho. Então, eu fiz essas 3 flores aqui, tem mais uma aqui do canto, mas não dá para vocês verem porque eu coloquei o zoom. Mas eu vou mostrar já. E o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte. Essa flor aqui, eu comecei de propósito, ela, do tom mais claro para o mais escuro, para vocês perceberem a diferença que fica, tá? Na aquarela, enquanto eu tava com a cor clara, eu conseguia ver essa intersecção aqui, entre uma flor e outra, essa junção, essa pequena pétala que se formou aqui. Porque aqui a cor ainda era clara, apesar de eu ir aumentando um pouquinho, a cor ainda era clara. Mas a partir do momento que eu já passei a colocar uma cor mais escura, vocês percebam que eu já não consigo ver muito bem a intersecção do meio, porque foi exatamente o que eu disse. A cor mais escura, ela cobre a cor clara. Por isso que você não vai conseguir fazer a sobreposição ao contrário, da clara sobre a escura. Entendeu? A cor clara, ela não vai cobrir a cor escura. A cor escura cobre a clara. Então, vocês percebam que aqui quase já não vai dar para ver.
Aqui, então, já acabou mesmo. Aqui já acabou mesmo. Vocês percebam que a pétala da flor, ela passa a não ficar com essa outra pétala no meio. Ela passa a ficar como se fosse sobreposta uma em cima da outra. Entendeu? Então, por isso que quando eu fiz esse desenho aqui na outra aula, eu tive que começar a dar mais escura, porque quando eu passo o pincel, eu ativo a tinta aqui. E ativando a tinta aqui, ela muda a coloração dela aqui dentro dessa pétala. E eu precisava fazer isso com a cor mais clara. Porque se eu tivesse colocado uma cor mais escura, ela ia ficar sobreposta e eu não ia ver a pétala se formando no meio. Ela ia cobrir totalmente aqui, eu não ia ver. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Ela cobre totalmente e eu não vejo a pétala que tinha aqui no meio. Outro exemplo, deixa eu ver se eu coloco assim, fica melhor, assim, fica melhor. Outro exemplo foi essa pétala aqui, tá? Nessa pétala, eu fiz diferente. Eu não molhei o papel. O que é molhar? Quando eu fiz a pintura dessa flor anterior, eu peguei o pincel, eu primeiro molhei com a água, passei dentro da folha como se eu estivesse pintando ela, mas somente com a água, e depois eu apliquei a tinta. Nessa daqui, eu não utilizei a água, eu simplesmente não molhei o papel com a água, eu já fui direto com a tinta. Mesmo assim, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei do claro para o mais escuro, e vocês podem perceber que na cor clara, aqui nesse caso, eu ainda consegui pegar um pouquinho do escuro. Pouca coisa, porque acordou. Mas nas outras, você já, na mais escura, sobre a mais escura, você já não vê. Você já não consegue ver a formação da pétala do meio. Entendeu? Então, a aquarela, ela tem esses nuances de trabalho, entendeu? Se você for perceber, essa aqui que eu passei a água antes de pintar, que é o que chama de a técnica da pintura molhado no molhado, você pode perceber que quando você põe a água, ela deixa uns porozinhos, ela deixa umas marquinhas, né? Vocês podem prestar atenção que tem umas marquinhas mais escuras, né? Dentro da folha. E é isso que eu gosto na aquarela. Por isso que eu gosto mais da técnica quando você passa a água primeiro e depois você passa a tinta. Vocês podem prestar atenção que já aqui já não ficou tanto como na outra. Ela fica mais lisa no papel. É uma pintura mais homogênea no papel, né? E a última flor que eu fiz foi uma outra técnica que eu usei, que foi achar um tom que não fosse tão escuro, mas que ainda assim, na hora que eu pintasse, eu conseguisse ver as pétalas do meio. Então, eu peguei, para essa daqui, eu usei mais ou menos esse tom aqui, o médio, que seria mais ou menos esse aqui, nessa daqui, esse daqui. Então, aí eu peguei, usei sempre a mesma cor. Também não usei água antes, não coloquei água antes no papel. Eu fui direto com a tinta e aí ela automaticamente sobrepôs, porque não era tão escura, era uma tonalidade ali razoável que pudesse dar para ver essa intersecção. Então, é muito bom que vocês vejam esse comportamento da cor. Por exemplo, aqui, você vê que aqui mesmo passando a clara, eu ainda consegui ter aqui a pétalazinha aqui destacada, entendeu? Quando eu passei a tinta escura ainda destacou ainda a pétalazinha, mas aqui já não, no molhado já não. Mas não aconteceu mais nas outras, entendeu? Nas outras já não aconteceu mais. Só foi voltar a acontecer quando eu fui clareando novamente. E
a técnica de uma cor só, mas não muito escura, porque se fosse muito escura ela ia sobrepor e não fazer esse efeito, tá? Ela tem várias formas de fazer essa pintura. Se vocês não quiserem fazer como eu fiz, na outra que eu molhei o papel, aí eu fui trazendo, fui tirando a água daqui com o pincel, porque a tinta era muito escura, começou a vazar, vocês podem usar um outro jeito de pintar, que é, tenha as cores diferentes, né, o degradê diferente, aí na hora de pintar, vocês podem pintar somente essa parte aqui, começa com a mais escura aqui, vai com a tonalidade mais clara, mas deixa essa pétala aqui sem pintar, e vai. E na hora que vocês estiverem voltando, vocês cobrem essa pétala com o tom mais claro. Aí vai aqui do claro para o mais escuro, e aqui do mais escuro para o mais claro. É uma outra forma também, só que aí vai dar mais trabalho, por quê? Porque você, no caso, vai estar trabalhando com 1, 2, 3 pétalas diferentes, entendeu? Então, essa já fica numa cor, mas essa já fica em outra. Essa ficou numa cor, mas essa já ficou em outra. Por isso que eu quis fazer com a água de uma vez, porque fazendo pétala por pétala, vai me dar muito trabalho para mim conseguir fazer uma cor entre essa e essa, e depois ainda uma outra cor aqui nessa pequenininha. Então, por isso que eu já trabalhei o círculo todo, comecei do escuro, porque no escuro pro claro eu pude ir clareando a parte escura e fazendo essa diferenciação, tanto nesta pétala quanto nesta daqui. Então, eu acho que deu para entender bem essa parte, né? Porque é mais complicado pintar desse jeito, mas eu acho que você cobre uma série de coisas aqui para que a sua pintura, o degradê aconteça entre todas as pétalas igualmente. Todas as pétalas vão ficar com o degradê igualmente. Então, essa daqui ficou, essas daqui ficaram, e essas pequenas também ficaram, entendeu? Então, era isso que eu queria estar explicando para vocês e trazendo para vocês entenderem bem como a água funciona. Eu vou fazer uma demonstração de como eu fiz aquela primeira pétala com a cor mais escura e mais clara, tá bom? Para vocês verem, porque no outro vídeo eu acabei me esquecendo de pegar o secador de cabelo, por isso eu tive que desligar. E eu não consegui colocar toda a forma de fazer. Então, eu achei melhor fazer um videozinho para vocês verem como realmente eu faço para poder a água não escorrer, tá? Então, o que eu fiz? A água tá até um pouquinho suja de verde, suja da tinta, mas tá bem clarinha, dá para mostrar. O que eu faço? Eu venho com o pincel e eu passo a água sobre todo o círculo, como se eu estivesse pintando mesmo, pintando o círculo mesmo. Então, eu venho com a água e vou passando, não muito para exagerar, só que eu não passo até a borda, porque a água ela dá uma espalhada. Eu deixo sempre a bordinha um pouquinho sem pintar. Aí eu venho até a tinta, aí sim com a tinta, eu aplico a tinta no trabalho e vou espalhando a tinta. No meu trabalho, vou espalhando ela. Espalhando, vou espalhando. Até ela ficar com a coloração bem forte do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Agora, assim que eu já tenho bastante tinta, eu venho terminando de fazer a borda. Aí, assim, eu passo na bordinha do meu círculozinho. Eu venho, passo na borda com cuidado, vou espalhando para não sair da borda.
Cuidado. Dou mais uma aplicaçãozinha só para ficar bem escuro. Vou querer essa tonalidade mais escurinha. Tá? E agora eu vou vir com o secador. Vou dar uma secada, então vai fazer um pouquinho de barulho. Gente, tem que estar seco. Tem que estar muito seco, senão vocês não conseguem fazer o trabalho, tá? Vocês têm que ter certeza que tá bem sequinho, porque se não tiver sequinho, não dá certo, tá? Não dá certo mesmo. Então, aqui o ponto mais difícil é você realmente conseguir deixar seco. Agora, o que eu faço? Eu vou vir com a água novamente, né? Primeiro eu já passo aqui fora, primeiro, como se eu estivesse pintando do mesmo jeito que eu pintei o outro círculo. Eu passo aqui fora, não muito, e também não encosto nas bordas, tá? A água, ela leva um tempinho para secar, então dá para fazer com calma, tá? E agora, eu já venho aqui dentro com a água e eu passo aqui. E eu já sei que essa tinta vai ser ativada. Mas eu não passo até o final do círculo, só respeitando um pouquinho. Então, eu tô aqui ativando essa tinta. Aí, eu trago ela um pouquinho pra cá. E aí, venho. E agora, respeitando o meu parâmetro ali do círculo, eu já passo o restante da tinta aqui fora. Tá vendo como ela vem sozinha? É que eu não pus muita água, mas ela começa a invadir o papel. Vocês viram? E aqui eu termino de fazer o meu círculo mais claro. Tá? Ela não vai passar para cá, porque aqui tá seco. Mas se não tivesse seco, ela passaria. Aqui, como eu não coloquei muita água, deu certo. Mas eu vou secar assim mesmo. Então, perceberam? A pétala que forma no meio da intersecção, ela não fica tão escuro como a outra e nem tão clara como a outra. Ela encontra um meio termo naturalmente. É lógico que eu também não posso ficar passando o pincel aqui dentro várias e várias vezes, que aí eu vou retirar muita tinta. Tem que ser uma coisa bem de leve, igual eu fiz, para manter o suficiente e poder fazer essa transição para que essa cor do meio fique entre uma cor ou outra. Agora, o que eu queria destacar aqui para vocês, deixa eu ver se dá para ver aqui direitinho, nessa segunda demonstração aqui, é o que acontece se eu não secar, né? Então, vamos pôr a água aqui. Vamos pôr a água aqui. Lembre-se, não façam até o final do círculo, porque a água, ela tende a dar uma expandidinha. Passa assim, deixe uma beiradinha seca, molhe o meio com a água. Vamos colocar a cor agora. Essa é a técnica molhada no molhado, né? O pincel tá bem molhado, com o papel molhado. Eu dou uma espalhadinha na tinta, colocando a coloração. E agora sim eu venho
fazendo a borda. Aproveito esse acúmulo de água que ficou naturalmente e venho fazendo a borda. Tem até muita água aqui, viu, gente? Dá para deixar até menos água, eu exagerei, né? Mas dá para pôr com um pouquinho menos de água aqui, que eu tô fazendo um pouquinho corrido para vocês verem. Mas dá para tirar, deixa um papel do lado, vocês embebedam o pincel nessas pocinhas, vocês conseguem tirar o excesso, para não dar problema, tá? Deixa sempre um papelzinho do lado. Isso. A gente arruma. Então tá molhado, correto? Aí a gente vai fazer a bola seguinte. Dessa vez eu não vou secar. Aí nós vamos passar ela na beiradinha aqui, né? Não vou passar em tudo, até o final. Deixa eu ver primeiro demarcar bem onde eu quero. Agora assim eu passo. E vou pôr a tinta que eu quero. Isso aqui, um pouco mais clarinho um pouco. E aqui. E agora, o que nós fizemos na outra? Eu pus um pouquinho mais de água, né? E passei aqui dentro. Mas não vai ficar. Não vai ficar, ó. Por quê? Não tá seco. Vai vir muita tinta pra cá. Vai ser mais difícil de eu conseguir controlar, fazer a pétala aparecer. E se eu colocar aqui a tinta clara, ó, ela começa a ir pro outro lado, ela não vai respeitar a minha borda, ó, ela vindo pra cá, tá vendo, ó? Ela não vai ficar nada, isso aqui, gente, não vai virar nada, vai ficar essa paçoca aqui, entendeu? Por isso que tem que estar seco, ó, não consigo formar, aqui eu até consigo se eu pegar o secador, eu consigo, que foi o que eu fiz na outra, eu coloco quando a gente completou aquele desenho que eu comecei com a primeira bola roxa, eu consegui tirando aqui com o secador, eu consigo, essa parte eu consigo, mas a de cá, ó, não fica, entendeu? Não vai ficar, mesmo seca ela não vai ficar, ela vai ficar nada, vai ficar verde, só um verde, entre como se fosse duas bolas juntas pintadas de verde. Então, por isso que eu seco. Eu pego o secador e eu seco para poder não acontecer isso, ela não espalhar do outro lado, que é isso que acontece, a água espalha a tinta. Entenderam? Tá? E aqui eu vou fazer a demonstração dela seca, eu pintando ela seca. Então, vou aproveitar essa daqui. Deixa eu pôr aqui. Vamos pintar ela seca. Sem molhar o papel, né? Sem molhar o papel. Então, eu já posso aplicar a tinta direto. Não preciso molhar o papel. Eu posso já passar direto perto das bordas. Né? Não preciso me preocupar tanto. Só ir realmente colocando, aplicando a tinta dentro desse círculo que a gente criou. E pintando mesmo. Aí acrescentando a tinta mesmo. Vou secar novamente. E para dar uma aceleradinha aqui. Pronto, e agora eu vou pintar com a mais clarinha. Com a mais clarinha a outra. E vamos ver o que acontece. Aqui com a mais clarinha.
Então, aqui vocês já percebem que deu uma pequena diferença entre a escura e a clara, mas não ficou muito, mas deu para ver. Isso só foi possível porque aqui era bem mais clarinho em relação aqui. Então, eu consigo dar um destaque aqui, entendeu? Então, o resultado foi esse, gente. Eu consegui fazer aqui um molhado, fica um tom entre esse e esse. Esse aqui ficou uma coisa só mesmo, porque eu fiz no seco mesmo, não molhei antes. E, quer dizer, esse aqui quer dizer, esse foi o que eu molhei, esse círculo e esse círculo, não esperei secar, e aí a água foi passando uma para um lado para o outro, então ficou uma coisa só. E esse eu fiz seco mesmo. Esse daqui ainda dá para ver uma pequena diferença, você vê que não é muito, que fica mais nítida a diferença quando você passa, entendeu? Quando o seu círculo tá molhado, espera secar e aí faz o próximo círculo. A água, ela tem isso, ela deixa essas bordinhas mais, não deixa perfeita aqui a gente tem que arrumar depois, mas o objetivo aqui era esse, é mostrar como a água funciona molhado no molhado, molhado molhado no seco, seco no seco, para vocês verem como a tinta reage de maneiras diferentes, né? Aqui dá até a impressão que esse círculo está um pouquinho levantado, né? Tá sobreposto assim, né? Gostei muito desse resultado e desse, mas esse aqui definitivamente eu não usaria. E esse aqui só foi possível fazer no seco, lembrando do exemplo da flor, porque não era um tom muito forte, muito forte. Porque se fosse forte, o escuro ia sobrepor. Então a gente está usando aqui, mesmo no mais escuro, um tom mediano, não é um tom tão escuro como esse roxo que eu coloquei, tá bom? Então, eu só queria que vocês entendessem isso e vão treinando, façam igual eu fiz, vão treinando, vão pegando o papel na casa de vocês, vão fazendo os testes para poder ver o que acontece, como a água se comporta. Lembrando que a gramatura desse papel é de 300 gramas, é um papel próprio para aquarela, não é uma folha de sulfite, tá bom, gente? Então, treinem aí e me digam o que vocês... Ponha nos comentários as experiências que vocês tiveram, como a água se comportou, qualquer dúvida eu respondo para vocês, pode deixar as dúvidas no comentário também. Não se esqueçam de dar um joinha no canal, não se esqueçam de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!